O primeiro ponto que eu queria destacar nessa análise é como o Osmar Jimenez é um jogador muito versátil. Ele foi apresentado, né, divulgado ele como um meia, e realmente, a maior parte do tempo ele joga como um meia, mas ele também tem a facilidade e consegue jogar como volante, como um segundo volante, às vezes até como um primeiro, buscando a bola lá atrás, como a gente viu no lance anterior. Então ele tem essa qualidade, essa facilidade de atuar em mais de uma função. Também pode jogar pelos lados em alguns momentos. Na temporada atuou assim, e principalmente na seleção do Paraguai jogou como um volante mesmo, um segundo volante, distribuindo o jogo. Então é um jogador que tem essa capacidade de jogar tanto mais adiantado quanto um pouco mais recuado. Né? E certamente foi algo que a diretoria do Galo viu nele, essa versatilidade mesmo em fazer mais de uma função. Ele também tem uma qualidade bacana em sair de pressão. É um jogador que tem um boa técnica, um bom drible curto, consegue sair bem de pressão, como a gente vê nesse lance, né? De receber a bola de costas, de jogar de costas, ou se girar. É um jogador que tem essa qualidade, né? De jogar pressionado, de sair de pressão desde trás, né? Você vê nesse lance agora ele vai com um toque já quebrar a pressão do adversário. Então é um jogador que tem essa qualidade, né? Para jogar como volante, também atuando como um 10. Onde eu vi nesse lance ele bem centralizado, próximo da área mesmo, né? Chegando como um 10 mesmo, finalizando. E ele tem muito essa qualidade do drible curto, né? De drible curto, de jogar por dentro, um jogador que tem essa forte virtude. Não é um jogador muito rápido, não é um jogador de muita velocidade, mas tem um drible curto bem interessante. Não é um jogador muito forte, ele tem 1,75 m, né? E esse é um ponto negativo dele, que é um jogador que tem muita dificuldade nos duelos, né? Não é um jogador de muita força física para vencer duelos, mas tem realmente um bom drible, mudança de direção, né? Principalmente tanto para ser esse 10 mais adiantado, um pouco mais recuado, como um camisa 8, né? Que a gente consegue observar nesses lances agora ele um pouco mais adiantado, chegando mais na área. Né? Só que também aí já entrando um pouco nos pontos negativos, é um jogador que tem pouca efetividade nessa parte final do campo. Então tem um número baixo assim, de gols, de assistências, então é um ponto que ele tem que desenvolver melhor. Ele contribui também defensivamente, não é necessariamente um marcador, mas ajuda defensivamente, pressionando, voltando para marcar, um jogador muito enérgico, então assim, ele ajuda na defesa quando preciso, né? Então não é um jogador assim, fica só parado, então ajuda a defender também, embora não seja, como eu falei, o ponto forte dele, essa parte defensiva. E voltando sobre essa questão que eu falei da pouca efetividade dele no último terço, ele é um jogador que tem um problema grave, assim, praticamente no meio campo, que é o passe. Que ele não tem um passe muito bom. Né? Não é um passe muito refinado, então comete muitos erros de passe, passes bobos às vezes, principalmente na parte final. Então é uma questão que ele tem de problema. O meia, né? Esse lance vai ser bem ilustrativo, que ele vai conseguir um bom drible curto, mas aí na hora do passe, da definição da jogada, tem dificuldade. Isso para meia é um problema muito sério, um meia que não tem um passe muito bom. Só que um detalhe interessante, nos lances principalmente finais, que eu separei aqui, que você vê que é um jogador que tem qualidade. Né? Você vê que nesse lance, por exemplo, ele vai achar um passe muito bom em profundidade. Então, isso que eu falei do passe, ao mesmo tempo que você tem lances dele com erros muito bobos de passe, você tem lances dele achando passes muito bons. Então você vê que é um cara que tem qualidade, tem potencial. Ainda não é um jogador que está pronto, né? tem que ser lapidado, e aí esse é o grande ponto, se o Galo vai conseguir lapidar ele ou não. Mas que ele tem potencial, ele tem. Né? Tem um bom potencial, esse lance principalmente aqui agora, vai achar um passe muito bom. Né? Mas você vê que oscila bastante, normal da idade de 18 anos. Então, assim, qual é a análise que eu faço geral assim dele? Que é um bom jogador, não é um jogador ruim, mas ainda é muito cru, que precisa ainda ser lapidado, desenvolvido, né? E que você tem assim outros jogadores que não é um jogador muito diferente daquilo que o Galo já tem, né? Até mesmo na base. Aparentemente não é uma operação, não tem um custo tão alto, então acho que vale a aposta e o investimento, mas não é assim um jogador muito diferente daquilo que o Galo já tem na sua categoria de base. Um outro detalhe também que eu separei aqui é quando a gente observa a questão dos números dele, né, em questão da parte física, que ele jogou nesse ano pelo General Cabadeiro, no ano passado, né, 2025, 21 jogos. Só que nesses 21 ele jogou apenas 55% do tempo possível. Então ele tem uma minutagem baixa, então assim, ele está sempre sendo substituído ali, ou no intervalo, ou com 10, 15 minutos do segundo tempo. Então é raro, muito raro,
jogos que ele consiga jogar os 90 minutos. Então, um outro problema que ele tem é a questão física da resistência. Além de não ser um jogador muito forte, tem a questão da resistência, né? Que é uma outra questão que teria também que ele precisa evoluir no jogo dele. Né? Então, essa foi a análise dos Marrimentos, jogador que está chegando aí para o Galo. Me fala aqui o que você achou, está gostando dessa contratação, dessa dos movimentos do Galo nessa janela. E agradeço por ter assistido até o final. Até uma próxima. Valeu!